Amém. Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Eu peguei uma carona com meu pai. Ele veio para fazer o lançamento do livro aqui e está ministrando. E eu vim acompanhá-lo e me deram a responsabilidade de estar pregando nesse culto. E nós já fomos muito abençoados, através da ministração do pastor Salomão. E eu confesso que a gente vem naquele intuito de ministrar, mas Deus é que tem ministrado nas nossas vidas. Eu fui muito edificado com a palavra do culto das 17 horas, e fica até complicado pregar depois, de uma palavra tão abençoada, uma palavra tão pontual, uma palavra tão oportuna como foi pregado. Mas eu sei que Deus vai me dar graça e eu vou falar aquilo que Deus tem para compartilhar conosco nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Vou guardar essa Bíblia aqui. No livro do Evangelho de João, no capítulo 4, onde nós estaremos lendo a palavra do Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Vamos ler o que diz a Bíblia. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era ele quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que fica perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E eu estava meditando nessa palavra, estava lendo e orando a respeito dessa palavra, e algumas coisas nesse texto, nessa conversa que Jesus tem com essa mulher samaritana, ele vai nos revelando algumas verdades muito profundas. E é interessante, amado, a gente assim observar, você lendo a Bíblia, você vai entender que Jesus, as mais profundas revelações que ele trouxe, as revelações mais poderosas, ele não falou diante de uma grande multidão. Ele não falou diante de um grupo muito grande de pessoas. Geralmente as verdades mais profundas que Jesus compartilhou, ele compartilhou com os indivíduos. Ele compartilhou com pessoas individualmente. Nós vemos que uma das palavras que nós poderíamos resumir toda a Bíblia, que é o texto de João 3,16, que na verdade seria uma síntese de toda a Bíblia para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi falado para uma única pessoa, foi falado para Nicodemos. Quando Nicodemos à noite foi procurar Jesus com medo da opinião das pessoas, com medo das pessoas julgarem, porque ele era uma autoridade naquela cidade, naquela região. Então ele foi procurar Jesus de noite, e Jesus compartilha com ele algumas verdades muito poderosas. A questão de que nós deveríamos nascer não da carne e do sangue, mas nascer da água e do Espírito. E aqui nesse texto que Jesus está falando aqui, que ele começa a se dirigir para essas regiões, ele vai encontrar com uma única pessoa, e aqui ele vai ter uma conversa com essa pessoa que vai trazer para nós assim revelações tremendas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês já nesse primeiro momento dessa leitura que nós fizemos, que diz que a palavra que Jesus estava pregando, e ele estava atraindo multidões, estava atraindo discípulos. E aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus estavam sendo batizados, estavam se convertendo àquilo que ele estava pregando, a mensagem que ele estava trazendo, que ele estava revelando. E os fariseus tentando incitar uma desavença entre Jesus
e João Batista, entre o grupo que seguia Jesus e o que seguia João Batista, eles começaram a dizer que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu aquelas palavras, ele simplesmente se retirou daquela cidade. Ele não discutiu, ele não tentou de alguma forma se justificar, ele simplesmente saiu. Amado, e eu queria chamar a atenção de vocês, porque o tema dessa palavra é buscando e encontrando a presença de Deus. E nós precisamos entender que há algumas passos que nós precisamos dar para que a gente possa realmente desfrutar dessa presença. E a primeira coisa, amado, que eu aprendo com Jesus aqui nesse texto, é que ele estava procurando desenvolver no meio dos seus discípulos uma unidade. Era isso que Jesus pregava para os seus discípulos, era isso que ele ensinava aos seus discípulos. Jesus estava sempre levando os discípulos até esse entendimento, até essa revelação. E é interessante que dentro do grupo de discípulos de Jesus, dos 12, ele tinha pessoas que estavam em posições totalmente diferentes uma das outras. Nós vemos que no grupo que Jesus estava discipulando, tinha um fariseu, quer dizer, um publicano, um cobrador de impostos, e tinha um zelote, que eram duas pessoas totalmente diferentes, duas classes de pessoas totalmente diferentes, elas se odiavam, porque uma estava trabalhando em prol de Roma, de cobrar os impostos dos judeus, que Roma cobrava, pesados impostos. Então aquele era tratado, aquele cobrador de impostos, ele era tratado como um traidor da sua pátria, e ele era odiado, e tinha os zelotes que defendia a soberania do povo judaico. Então eram duas classes de pessoas totalmente diferentes, e Jesus conseguiu colocar essas duas pessoas dentro de um mesmo grupo, formando uma mesma equipe. Então Jesus sempre trabalhou na questão do princípio da unidade. Amado, e se nós queremos realmente desfrutar da presença de Deus, a gente precisa caminhar em unidade. O Espírito Santo só vem em um ambiente como esse. Não é de se admirar que Jesus orou por mais de 5 vezes numa única oração, pedindo a Deus que tornasse o seu povo um, como Ele, o Pai, é um. E Ele fez essa oração por várias vezes, lá em João no capítulo 17. Amado, se uma palavra que Jesus faz, se um pedido que Jesus faz, já devemos levar em conta. Imagina uma oração que Ele faz repetidas vezes. Se Jesus tivesse chegado diante do cemitério, onde Lázaro foi sepultado, e se Ele tivesse falado o seguinte: sai para fora, o que os irmãos imaginariam que aconteceria naquele lugar, naquele cemitério? Eu creio que sairia todos os mortos que estavam ali, porque a palavra de Jesus tem autoridade, tem poder, ela tem autoridade máxima e absoluta. E ele então diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai com uma única ordem. E quando Jesus ora, ele ora por 5 vezes, pedindo para que nós fôssemos um. Então, amado, ser um não é uma tarefa fácil. Você viver em unidade não é uma tarefa simples, é complicado. Mas se fosse uma tarefa impossível, Jesus não teria nos pedido para que nós fôssemos um, para que nós vivêssemos em unidade, para que nós andássemos em comunhão uns com os outros. E se nós formos observar lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ela desce no meio de um contexto, de um ambiente onde as pessoas estavam unidas. Diz a Bíblia que estavam unânimes, orando, estavam juntos. Então o Espírito Santo veio num ambiente de unidade. Amado, e nós precisamos desenvolver esse ambiente. Eu e você precisamos ser pessoas que vai promover a unidade no meio do corpo de Cristo, porque nós estamos ligados uns nos outros, e não há ninguém mais importante dentro do reino de Deus. Todos têm a sua função, todos exercem aí o seu dom, o seu talento e as suas habilidades. Então não tem ninguém melhor do que ninguém dentro do reino de Deus. Em João no capítulo 13, versículo 26 e 30, diz o seguinte: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele.
A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço à noiva é o que o atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, que palavra, que resposta maravilhosa João dá para aquelas pessoas. João entendia a sua posição, João entendia o seu papel. Amado, não é de se admirar que Jesus traz um elogio muito forte sobre a vida de João Batista. Ele disse, se referindo a João Batista, dizendo que nascido de mulher, não houve nenhum profeta como João Batista. Mas ele conclui a palavra dizendo: mas no meu reino, o menor no meu reino é maior do que ele. Amado, então nós precisamos entender que nós precisamos caminhar nesse princípio de unidade. E a unidade só vai acontecer quando nós entendemos que nós somos servos uns dos outros. Os discípulos, em um determinado momento, eles começaram a discutir entre eles. Está lá em Marcos no capítulo 10, versículo 35 ao 37, que diz o seguinte: e depois no mesmo capítulo, o versículo 41 ao 45. Fala o seguinte: quando os outros... Não, primeiro aqui. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora pulando lá para o 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui nós vemos uma conversa que 2 discípulos têm com Jesus. E um pede para sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. E quando os outros 10 ouvem aquela proposta, aquela sugestão, aquele pedido que os discípulos estavam fazendo, eles se indignaram. E eu fico pensando que às vezes a indignação deles não foi porque Tiago e João pediu para sentar do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas talvez a indignação deles foi porque eles não tiveram a ideia primeiro. Porque talvez eles também queriam ocupar aqueles mesmos lugares. Mas o Senhor então começa a redirecionar o coração e a atitude daqueles discípulos. E ele começa a dizer: olha, aí fora, entre os governantes, é dessa forma, eles exercem poder dessa maneira, desse jeito, mas entre nós não pode ser desse jeito. Então o Senhor nos ensina o princípio de servir, querido. Nós precisamos servir uns aos outros, e quando a gente tem essa atitude de servir uns aos outros, nós vamos caminhar em unidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na atitude de servo, nós não vamos parar para ficar julgando ninguém. Você não vai julgar as pessoas, porque Deus não nos constituiu como juízes, e nem como advogados de acusação. Na verdade, nós somos constituídos como testemunhas. Então nós precisamos entender, amado, que a nossa posição, que nós ocupamos de servo, de servir uns aos outros, de ter os outros em alta estima do que nós, isso vai trazer unidade no meio do corpo. E quando há unidade, o Espírito Santo, a presença de Deus se manifesta. Então nós aprendemos isso com a vida de Jesus e com a vida de João Batista.
E em vez de João Batista ficar indignado, ficar revoltado e ficar talvez deixando que essas coisas entrassem no coração dele, ele falou assim: olha, eu não sou o Cristo. E eu já havia dito isso para vocês. Eu não sou nem o noivo. E eu sou amigo do noivo e eu vou me alegrar com ele. Amado, essa tem que ser a nossa atitude. E ele conclui a sua palavra dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amado, nós precisamos ter esse entendimento. Jesus, quando ele vai nos dar uma das últimas lições que ele vai deixar para os seus discípulos e consequentemente para nós, ele pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro entende exatamente o que está acontecendo, porque Jesus, naquele momento, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele se torna, dentro da cultura judaica, um dos escravos mais inferiores de uma casa. Porque essa atribuição de lavar os pés como um símbolo de hospitalidade, quem fazia isso eram os empregados mais inferiores da casa. E Jesus então pega, cinge-se com a toalha, melhor dizendo, com uma toalha, e pega uma bacia, deita água dentro dela e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele coloca na posição de um servo inferior. E Pedro, quando vê aquela cena, fala assim: o Senhor não vai lavar meus pés, de jeito nenhum você vai fazer isso comigo. E Jesus vira para Pedro e fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ali ele nos deixa um ensinamento, amado, que eu e você precisamos entender que nós somos servos uns dos outros. E quando nós entendemos isso, quando nós estamos aqui para servir uns aos outros, e com essa palavra, assim, de uma forma muito respeitosa, eu quero assim respondeu o pastor Odílio. O título que eu mais aprecio ser chamado é de servo. Porque esse realmente é o lugar onde a gente mais se parece com Cristo. Os anjos, quando olham para nós, eles não admiram os nossos dons, a nossa força. Porque força eles têm no céu. Poderosos são os anjos que estão no céu, eles têm muito poder. Mas quando ele olha para nós e vê nós na posição de servo, pastor Odílio, como eu sei que o senhor é um grande servo, e essa é uma das marcas do seu ministério. Quando a gente olha e vê uma pessoa nessa posição, é quando ele mais se parece com Cristo, é quando ele mais se assemelha com Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses que ele, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma humana, e morreu morte de cruz, a morte mais vexatória, irmãos, mais humilhante. Um judeu jamais morreria crucificado. O máximo que um judeu poderia ser condenado à pena de morte era por apedrejamento. E se quisesse humilhar ele um pouquinho mais, apedrejava ele nu. Mas jamais um judeu poderia ser crucificado dentro da cultura judaica. E Jesus era um judeu autêntico e ele foi crucificado. E ele foi envergonhado, ele foi ultrajado naquela cruz. Mas a palavra diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação, por uma dificuldade, ou quando a gente não está realmente conseguindo superar as nossas expectativas, suprir a nossa expectativa na igreja, a gente começa a reclamar da igreja, a gente começa a falar mal uns dos outros, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da liderança. Amado, mas nós precisamos aprender com Jesus a fechar a nossa boca e abrir a nossa boca só para edificar. E então a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele vem nesse ambiente de unidade. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Uma outra característica que a gente aprende nesse texto que o Senhor está conversando com essa mulher, é que um adorador, ele precisa buscar a presença de Deus. Ele precisa ansiar por essa presença. A palavra de Deus aqui que nós lemos diz que Jesus, cansado da viagem, ele sentou à beira do poço, ele sentou à beira das fontes que Jacó dera para os seus filhos. Isso tem um princípio espiritual, amado, porque a partir dessa atitude de Jesus, ele vai nos revelar um princípio espiritual muito profundo.
E ele então, quando ele está cansado da viagem, qual é a atitude dele? Ele se senta à beira daquele poço. Amado, muitas das vezes nós estamos afadigados, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, e nós precisamos parar para refazer as nossas forças. Nós vamos parar para beber dessas águas que o Senhor realmente já colocou à nossa disposição. E quando ele estava cansado da viagem, ele parou junto àquelas fontes. E isso para nós é uma lição que o Senhor Jesus nos dá. Quantas das vezes, amado, nós estamos cansados, estamos exaustos, e nós não temos tempo para parar, para poder nos alimentar e beber das fontes de água viva que o Senhor já colocou à nossa disposição. Lá em Goiânia, amanhã começa novamente um novo lockdown, e vai ficar fechado durante a semana toda. Isso já aconteceu outras vezes, foi um tempo maior, 15 dias, mas assim, o que me chama a atenção é que mesmo as pessoas dentro de casa, queridos, mesmo as pessoas tendo mais tempo, elas não passaram a orar mais, elas não passaram a ler mais a palavra de Deus, elas não passaram a ter mais tempo com Deus. Muitas das vezes aproveitaram o tempo. Eu não tenho nada contra isso, querido, desde que isso não seja mais importante na sua vida do que estar na presença de Deus. Mas muitas pessoas pararam para poder colocar em dias as suas séries, através da Netflix, que assiste aí os programas, não é? Muitas séries estão fazendo uma série atrás da outra, e muitas pessoas têm parado para assistir mais televisão, têm parado para assistir mais as suas séries, ou têm parado para ver pornografia. O índice de pornografia aumentou nesse período de pandemia, querido. A violência doméstica em relação às mulheres aumentaram também nesse tempo. E essas coisas não trazem para nós benefícios nenhum, muito pelo contrário. Mas nesse tempo de pandemia, as pessoas não pararam para orar mais, para buscar mais a presença de Deus, para ler mais a Bíblia. E nós precisamos entender, se nós queremos realmente viver uma vida de vitória, nós precisamos beber dessa fonte, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus, cansado da viagem, ele para junto a um lugar que tinha água, e ali ele pode refazer as suas forças, ele pode refazer as suas energias. Amado, se nós queremos concluir a nossa carreira com êxito, nós precisamos estar tendo relacionamento profundo e íntimo com Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Lá em 2 Samuel capítulo 23, 15 e 16 diz: suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Eu creio que Davi aqui não estava tendo só uma visão de uma necessidade física. Davi, como um rei e um profeta que ele foi, porque ele profetizou sobre Jesus, sobre o Messias. E quando ele tem essa visão aqui, quando ele tem esse desejo, eu creio que tem uma lição muito mais profunda. Porque Jesus vem de onde, amado? Qual é a cidade que o Messias escolhe para nascer? Ele escolhe para nascer justamente em Belém, aonde tinha essas fontes de água que Davi desejou por elas. Então nós precisamos entender que esse que nasceu em Belém, ele é que tem o poder de trazer essa fonte para nós. É dele que emana essa fonte. E você vai ver isso na conversa que ele tem com essa mulher. Quando ele vira para aquela mulher, ele diz: olha, se você souber a quem te pede água, você que pediria, e ele te daria da água viva. E a água que eu der para você vai formar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Amado, nós precisamos entender que essas águas que o Senhor nos dá, elas são fontes inesgotáveis. Quanto mais nós bebemos, mais queremos beber dessas fontes. E quanto mais bebemos dessas fontes, mais somos vivificados, mais somos fortalecidos, mais temos condições de vencer as dificuldades e as barreiras que vêm pela frente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto na palavra de Deus,
que está lá no livro de Gênesis, que diz o seguinte, no 21, do 15 ao 19: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. Foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O que eu aprendo com essa experiência de Agar? Que muitas das vezes, amada, por conta das dificuldades que nós vivemos, por conta dos problemas que nós estamos enfrentando, muitas das vezes nós não percebemos que existe um poço bem próximo de nós. E que muitas das vezes nós estamos morrendo de sede, como Agar estava vendo o seu filho morrer, e a água está mais próximo do que nós imaginamos. Nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, amado, e para que nós possamos enxergar essas fontes que Deus coloca à nossa disposição. E Deus virou para Agar e falou assim: pega dessa água, pega desse poço. E a Bíblia diz, a Bíblia revela que Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos daquela mulher foi aberto para uma realidade que ela não estava enxergando. E talvez, amado, o que nós podemos estar enxergando é só problemas e dificuldades à nossa volta. Mas peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Peça ao Senhor para que você tenha uma visão clara, uma visão espiritual daquilo que Deus tem para a sua vida. E diz a Bíblia que naquele momento os olhos de Agar se abriram e ela pôde ver aquele poço que ela não estava vendo. E ela pôde dar água para aquele menino que estava morrendo de sede. Amado, a água que Deus vai trazer para as nossas vidas não vai só suprir a minha e a sua necessidade. A água que Deus traz para as nossas vidas tem tanto poder de suprir a minha necessidade como das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós realmente bebemos dessa água, quando nós nos alimentamos dessa água, as pessoas que estão à nossa volta também serão beneficiadas. As pessoas à nossa volta também alcançarão essa bênção, amada. Então nós precisamos pedir para que Deus nos dê constantemente dessa água, para que os nossos olhos permaneçam sempre abertos para aquilo que Deus quer fazer. Amém? A presença de Deus sempre estará à nossa disposição. Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o norte, saiu da Judéia e se dirigiu para o norte da Galiléia. Poderia escolher 3 direções. E ele escolheu uma que os judeus ortodoxos jamais passam por ela, que é pelos caminhos de Samaria. Eles cortavam, eles davam uma volta para não passar por aquela região. Mas diz a palavra que foi necessário que Jesus realmente entrasse naquela cidade, naquela aldeia. Amado, e é maravilhoso, nós podemos observar a graça de Deus em ação. Porque essa mulher, de acordo com as culturas da época, jamais ela poderia ter essa oportunidade. Ela não teria condições nenhuma de ter essa oportunidade, de beber dessa água, de beber dessa fonte, porque era uma mulher, e era uma mulher discriminada não só pela sua nacionalidade, mas também pela vida que ela vivia. Mas essa mulher teve uma oportunidade na sua vida. Jesus veio, amado, para buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para buscar aqueles sedentos, e essa mulher tinha uma sede no coração dela. Ela tinha uma necessidade no coração dela que os relacionamentos que ela teve na sua vida não pôde suprir. Ela não pôde se realizar nos relacionamentos que ela teve. Ela teve vários relacionamentos e nenhum supriu a sua necessidade. E quando Jesus entra naquelas terras, ele vai em direção àquela mulher. E ele encontra aquela mulher. E é interessante, amado, que Jesus vai tendo uma conversa assim tranquila.
Jesus ele não apresenta aquela mulher como um fogo abrasador, mas ele vem com a voz mansa, assim como foi pregado agora há pouco. Quando Elias ouviu aquela brisa suave, e naquela brisa ele pôde ouvir a voz de Deus. Então Jesus vem com uma conversa mansa, tranquila com aquela mulher. Chega para ela e fala: dá-me um pouco dessa água, dá-me de beber. E ali ele começa um diálogo com aquela mulher. Ali ele começa um relacionamento com aquela mulher. E vai crescendo o relacionamento de Jesus com ela. Jesus já não chega de imediato e fala assim: eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou enviado. Ele vai se deixando ser revelado. Através da sua conversa ele vai se revelando. Primeiramente, aquela mulher tem um entendimento de Jesus que ele era um simples judeu. Como é você é judeu e conversa comigo que sou mulher samaritana? Mas Jesus continua o diálogo com aquela mulher. E chega um momento, querido, que aquela mulher não mais entende que ele é um judeu, nem um profeta, mas ela chega à conclusão que ele é o Cristo, que ele é aquele que os profetas diziam a respeito. E o Senhor então começa a apresentar a vida, uma vida nova para aquela mulher, começa a levar salvação para aquela mulher. Amado, a salvação está disponível para todos. Se fôssemos olhar para a vida dessa mulher, jamais essa mulher teria condições de alcançar em Cristo, em Deus, o que ela alcançou. Mas nós entendemos que a salvação, a vida com Deus, a comunhão com Deus está disponível para todos. A única atitude que nós precisamos ter diante disso é querer, é desejar. E aquela mulher, quando é confrontada, quando o Senhor fala com ela e o Senhor se revela, ela fala assim: Senhor, dai-me desta água para que eu nunca mais precise vir buscar água nesse poço. Amém, amados? Quando nós encontramos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos nos satisfazer e nós não vamos querer buscar mais nada nesse mundo. Nada nesse mundo vai te satisfazer mais, porque nós vamos realmente nos completar no Senhor, nós vamos nos encontrar nele, porque para isso eu e você foi criado. A vida cristã, amado, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de dogmas. A vida cristã é um relacionamento, a vida cristã é uma pessoa, é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. E aquela mulher entendeu isso: dai-me dessa água, Senhor, eu quero beber dessa água. E o Senhor de pronto deu para aquela mulher a água que ela estava ansiosa por beber. Nós vamos entender que a presença de Deus está à disposição de todos. A presença de Deus precisa ser um processo contínuo nas nossas vidas. Amém, querido? Se a justificação é algo que acontece de imediato, a santificação é um processo. E dentro desse processo de santificação, nós vamos realmente tendo essa comunhão e vamos desenvolvendo esse relacionamento com a presença de Deus. Então é um processo e nós precisamos caminhar em direção a Ele. Essa mulher passou por processos na sua vida até chegar naquele ponto em que Jesus está pronto para dar para ela a água que ela queria e tanto desejava beber. E nós vamos entender que a presença de Deus na nossa vida é um processo contínuo. Amém, querido? Ler a palavra de Deus é um processo contínuo. Orar é um processo contínuo. Jejuar, estar na igreja, se envolver com a obra de Deus é um processo contínuo. Não para. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar envolvidos nesse processo de estar buscando a presença de Deus na nossa vida, de estar nos alimentando dEle, de estar nos fortalecendo da presença dEle. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. João 7:37 ao 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, fluirão do seu interior. No capítulo 4, irmãos, Jesus apresenta para aquela mulher uma fonte
uma fonte de água que ia ficar jorrando nela para a eternidade, para a vida eterna. Mas agora aqui no capítulo 7 de João, do mesmo livro, Jesus se apresenta diante da multidão e fala assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Precisa haver esse desejo, precisa haver essa vontade. E quando, amado, nós vamos em direção a esse processo que Deus propõe para a nossa vida, rios de água viva vão fluir de dentro de nós. Não é mais uma fonte, agora é rios transbordando de dentro da nossa vida, amado. Vai ser um transbordar da presença de Deus sobre você, e essa presença de Deus vai alcançar as pessoas que estão à sua volta. Que coisa maravilhosa, saber que essas águas, ela não se limita só às nossas necessidades, mas nós podemos levar essas águas a outras pessoas. E quanto mais você dá, amado, é um princípio da palavra de Deus, é um princípio do reino de Deus, mais você recebe. Quando você vai beber água num filtro daqueles de barra, aqueles antigos, você abre a torneirinha lá e bebe, né, um copo de cada vez. Mas quando vai encher o filtro, tira a tampa do filtro ali e coloca um balde de água dentro dele. Não é assim que se faz? Ou você enche um filtro de copinho em copinho? Não, nós pegamos a maior vasilha que temos na nossa casa para encher o filtro. Esse é o princípio. Quando você compartilha aquilo que Deus tem dado a você, quando você compartilha o que você tem recebido de Deus, Deus vai te dando mais e vai formando rios dentro de você, do seu interior. Amém, queridos? A presença de Deus, encerrando essa palavra, tem 2 tópicos só, eu vou terminar. Além da presença de Deus ser um processo contínuo na nossa vida, uma outra coisa para poder realmente mantermos essa presença de Deus é entender que o arrependimento também tem que ser um processo contínuo na nossa vida. Amém, queridos? Nós vamos nos arrepender todo dia, porque somos pecadores, porque estamos sujeitos e suscetíveis ao erro. O apóstolo Pedro diz: olha, aquele que diz que não peca já se tornou um mau pecador, um mentiroso. Então nós somos pecadores. Então esse processo de arrependimento tem que acontecer na nossa vida. Quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim: mulher, vai lá e chama o teu marido. Essa foi a sentença mais curta que essa mulher falou para Jesus. Ela falou assim: eu não tenho marido. Sabe por quê, amado? Porque cale-se diante de Deus todo homem. Não há argumento que nós possamos dar para justificar o nosso pecado. Quando Natã chega diante de Davi e fala e conta para Davi, e conta aquela história para Davi, depois conclui aquela história que ele contou para Davi, dizendo: é você, Davi, essa pessoa. Qual é a atitude de Davi? Ele fala assim: eu pequei, eu errei. E a partir daquele momento ele buscou aquele processo de arrependimento. Amado, Davi foi chamado segundo o coração de Deus, não foi porque ele foi perfeito a sua vida toda. Davi teve muito mais erros, muito mais dificuldade do que o próprio Saul. Mas Davi tinha algo que Saul não tinha. Davi tinha um coração contrito, Davi tinha um coração quebrantado. Davi se arrependia, Davi voltava atrás. Davi confessava os seus pecados. Amados, nós queremos manter um relacionamento com Deus, precisamos confessar os nossos pecados dia após dia, porque o Senhor conhece a nossa vida. E aquela mulher então fala para Jesus: olha, Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor vira para ela e fala assim: disseste bem, você falou com verdade, porque o que você tem agora não é o seu marido. E aquela confissão daquela mulher, amado, deu a ela condições de beber daquela água que o Senhor estava ali oferecendo. Aquele ladrão que estava à direita de Jesus na cruz também teve a oportunidade, e ele agarrou a oportunidade que o ladrão da esquerda também teve e não agarrou. Quando ele viu Jesus, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu que ele estava naquela condição porque os seus atos o levou até aquele ponto. Mas ele reconheceu que Jesus é o Salvador. Ele falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor para ele foi o seguinte: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amado, o arrependimento nos leva a ter comunhão e preservar o nosso relacionamento com Deus. A gente vai olhar para essa escritura, olhar para esse momento que Jesus fala com esse ladrão, e a gente pensa, né, que talvez foi Abraão, o pai da fé, que entrou e inaugurou o paraíso, ou que talvez o próprio profeta Elias
que foi levado aos céus, inaugurou o paraíso. Mas diz a palavra, amado, que esse ladrão entrou segurando nas mãos de Jesus e entrou o paraíso adentro. Por quê? Porque ele arrependeu, porque ele confessou a sua culpa, ele confessou o seu pecado, ele aproveitou a oportunidade que ele tinha, amado. E a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a misericórdia de Deus enquanto nós temos tempo, enquanto temos oportunidade. Amém, amados? E para concluir essa palavra, nós vamos entender algo, que a presença de Deus, ela irá nos levar a nos envolver com a obra evangelística. Essa mulher, depois que ela bebe dessa água, depois que ela tem esse encontro com Jesus, a Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro na beira daquele poço e voltou correndo para a cidade. Agora ela tinha uma mensagem para levar para aquelas pessoas. Agora ela tinha recebido algo que ela sabia que as pessoas que estavam naquela cidade também precisavam. E ela não privou aquelas pessoas da mesma oportunidade que ela teve. Mas nós estamos vendo aí nesses dias um esforço muito grande de vários laboratórios tentando encontrar a vacina ideal para poder combater a Covid. E a gente já tem várias vacinas, várias pessoas já vacinou, né? Muitas pessoas já estão sendo vacinadas, já estão sendo aí, né, de certa forma protegidas, ou tendo, né, uma condição de se proteger melhor do vírus. Mas eu quero que você pense por um momento, já pensou se esses laboratórios que estão desenvolvendo essas vacinas chegassem à conclusão e dissessem: nós não vamos compartilhar essa vacina com ninguém, nós vamos guardar para nós as descobertas que nós temos alcançado. Como é que você enxergaria essas pessoas, esses cientistas? Qual era o conceito que você teria dessas pessoas? Agora eu quero trazer para nós. Nós temos, amado, a maior vacina e a melhor vacina que a humanidade pode tomar. Porque mesmo que tomemos a vacina contra o Covid, vai chegar um dia que nós vamos enfrentar a morte, nós vamos morrer. Mas, amado, nós temos o antídoto, nós temos o remédio que cura o maior mal da natureza, da humanidade, que é o pecado. E o que é que nós temos feito com esse remédio? Qual tem sido a minha e a sua postura diante disso? Será que eu tenho feito como essa mulher, largado, né, os meus afazeres, as minhas tarefas, e correndo em direção às pessoas necessitadas e proclamando o evangelho, proclamando as boas novas de salvação? Qual tem sido a nossa atitude, amado? Infelizmente nós temos vivido em uma geração em que as pessoas estão buscando primeiramente colocar os seus interesses em primeiro lugar, os seus sonhos, as suas realizações, os seus desejos. E se der tempo, se tiver oportunidade, eles vão se envolver com a obra de Deus. Quando eu estava ouvindo ali meu pai dando testemunho dele no culto anterior, ouvindo a atitude que ele teve diante de uma missão que estava dando a ele, de largar a sua comodidade, de largar o conforto que ele estava usufruindo naquele tempo, de largar o conforto da sua família e se dirigir para um lugar longínquo, para uma terra desconhecida, para um lugar distante, para atender ao chamado de Deus. Qual tem sido, amado, a minha atitude e a sua atitude diante dessa responsabilidade que Deus tem colocado na nossa mão? Será que eu tenho feito como essa mulher, saído e pregado e falado do que o Senhor tem feito e tem testificado na minha vida? Ou será que eu tenho me encalado, que eu tenho me silenciado, que eu tenho guardado só para mim aquilo que eu recebi, que deve ser compartilhado? Irmãos, quando nós vamos servir a ceia do Senhor, nós não pegamos um pão e damos para cada pessoa que está no culto naquele dia, no culto da ceia. Nós pegamos um único pão e dividimos ele, e repartimos, e damos um pedaço para cada pessoa. É assim que nós precisamos fazer, querido. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é aquele que traz e nos dá a oportunidade, o direito de desfrutar da presença do Espírito Santo. Ele mesmo disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Se eu não subir, ele não desce. E o Senhor subiu, e como prova de que a obra dele foi aceita diante de Deus,
satisfez a justiça de Deus, o que Jesus fez na cruz. O Espírito Santo de Deus desce como testemunha para testificar no meio do povo. E nós precisamos entender isso, amado. Aquela mulher simplesmente recebeu daquela água, mas ela entendeu que havia pessoas necessitadas, havia pessoas sedentas também da presença de Deus. E ela larga o seu cântaro, ela larga os seus afazeres e ela volta para a cidade. Muitas das vezes, quando a gente vai falar sobre o avivamento que aconteceu em Samaria, a gente volta a nossa atenção, a gente volta os nossos olhares para Filipe. Mas nós esquecemos que antes de Filipe chegar em Samaria, essa mulher já havia pregado e anunciado o evangelho naquelas regiões. E muitas das pessoas que estavam naquele avivamento que estava acontecendo em Samaria, quando Filipe estava pregando o evangelho, muitas pessoas ouviram a palavra, não foi porque Filipe estava pregando, mas porque aquela mulher já havia levado, já havia anunciado a palavra de Deus. Vem ver, eu achei o Messias, eu encontrei o Cristo. E a multidão vai, a multidão ouve aquela mulher. Sabe por quê, querido? Porque aquelas pessoas viram algo diferente naquela mulher. Viu naquela mulher uma mudança, olhou nos olhos daquela mulher e viu um brilho diferente. Era comum nos encontros, quando a gente estava realizando aí nos encontros, a gente mandava as pessoas no primeiro dia do encontro ir lá no banheiro e dar uma olhada nele. Vai lá no espelho do banheiro e olha. Se olha no espelho, tenta focar na imagem e memorizar a expressão do seu rosto. Aí quando terminava aquele período do encontro, chegava no domingo, depois do batismo com o Espírito Santo, a gente mandava as pessoas voltar no banheiro e se olhar novamente. E quando as pessoas iam lá, elas olhavam, muitas nem se conheciam mais. Muitas pessoas que chegaram com o rosto totalmente fechado, com o coração endurecido, agora tinha bebido da água, tinha tido um encontro com Deus, o seu semblante mudou. O seu rosto mudou, o seu olhar mudou. E eu acredito, amado, que quando aquela mulher entra naquela cidade, as pessoas viram no olhar daquela mulher algo diferente. Ela viu as palavras daquela mulher de uma maneira diferente. Talvez aquela mulher foi discriminada pelas próprias mulheres da sua cidade, porque não era comum buscar água no meio-dia, no momento em que o sol estava mais forte. As pessoas geralmente buscavam no cair da tarde, no frescor do dia. Mas aquela mulher, de tanto ser discriminada, de tanto ser julgada, talvez escolheu aquela hora de buscar água naquele poço onde ninguém mais estava, para poder não ser julgada, para não olhar mais, não ver mais os olhares de julgamento que as pessoas colocavam sobre ela. Mas quando ela volta na cidade, querido, e ela anuncia o Cristo, ela fala de algo que ela havia experimentado, as pessoas creram nela. E diz a palavra que quando Jesus conversou com aquelas pessoas que foram até ele, trazido por aquela mulher, eles viraram para aquela mulher e falaram assim: olha, nós não acreditamos só porque você falou, mas porque agora nós estamos experimentando, nós estamos bebendo dessa água. Eu tenho experiência própria de que realmente ele é o Messias. Amém, queridos? Então que a presença de Deus possa gerar na sua vida essa atitude. E nós estamos vivendo num momento em que as pessoas mais precisam, em que as pessoas estão mais carentes, amado. Talvez você não pode dar um abraço, mas você pode liberar uma palavra de esperança. Você pode falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus pode matar a sua fome, Jesus pode saciar a sua sede, porque Ele saciou a minha, porque Ele matou a minha sede, a minha fome. E hoje desfruto da presença de Deus. Amém, queridos? Você pode se colocar em pé nessa hora. E nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos nessa hora. Comece a falar com Deus. Pedro, quando foi se colocar diante do sinédrio, ele foi proibido pelo sinédrio de pregar o Cristo ressuscitado e ameaçar o Pedro. E Pedro é liberto daquela interrogatório. Ele volta para uma das casas onde estavam os crentes reunidos. E Pedro conta para eles tudo o que havia acontecido. Pedro fala todas as dificuldades, as ameaças que eles fizeram. E Pedro enxerga e vê tudo o que estava acontecendo, as perseguições, as prisões.
os crentes sendo jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. E quando ele vê aquela situação, querido, aquelas lutas, a resistência que eles estavam enfrentando, você não vai ver Pedro pedindo: Senhor, diminui a luta, diminui a dificuldade, Senhor, alivia mais os problemas na minha vida, Senhor, dá uma afrouxada mais nessa pressão que está sobre mim. Eles não fizeram isso, mas eles oraram, e diz a Bíblia que eles pediram ao Senhor que mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades, que Deus continuasse dando a eles intrepidez, continuasse dando a eles coragem, ousadia, para continuar pregando o Evangelho, para continuar fazendo sinais de prodígios e maravilhas. E diz a palavra de Deus que quando eles terminam de orar, o Espírito Santo desce sobre eles, e a casa onde eles estavam foi balançada. Houve um terremoto naquela casa e balançou os alicerces daquela casa. Amado, Deus sabe das lutas que nós enfrentamos, Deus sabe das dificuldades que eu e você enfrentam, dos desafios que nós temos que travar todos os dias. Eu quero dizer que muitas das vezes Deus não vai aliviar as dificuldades, que Deus não vai afrouxar as dificuldades da nossa vida, mas sabe de uma coisa, Deus vai nos dar algo que vai nos ajudar a superar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer luta que você e eu possa estar atravessando. Ele vai liberar sobre nós o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dará força para vencer qualquer tipo de dificuldade que nós possamos enfrentar na nossa vida. A palavra de Deus diz, querido, que o Espírito Santo vem para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos assistir nas nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo entende isso. Jesus vira para Paulo e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. E Paulo entendia que quando ele estava fraco fisicamente, muitas das vezes emocionalmente, mas espiritualmente ele estava forte. E se ele estava espiritualmente forte, ele poderia vencer qualquer desafio que viesse sobre a sua vida. Não é à toa, queridos, que a igreja primitiva, com todas as limitações que aquele povo tinha, com todas as lutas que eles enfrentaram, eles conseguiram levar o Evangelho a todos os cantos da terra da sua época. A igreja chegou em Roma, a igreja chegou na Itália, chegou na Espanha, chegou nos 4 cantos da terra. Sabe por quê? Porque mesmo não tendo ouro, não tendo prata, eles tinham algo muito maior, eles tinham algo muito mais superior. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham a unção de Deus sobre eles, eles tinham a presença do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Eu quero dizer nesta hora, amado, Deus não mudou. O seu relacionamento com a sua noiva não mudou. O seu relacionamento com a sua igreja não mudou. O Espírito Santo não veio só para nos visitar, ele veio para permanecer. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia. Quando Jesus vê ele que nos vai conduzir à presença dele, ele estará conosco durante todo o tempo, durante todas as circunstâncias. O Espírito Santo nunca abandonará a sua noiva, a sua igreja amada. Ele sempre estará com você. E aonde a presença do Espírito Santo de Deus está, querido, se é uma igreja onde a presença do Espírito Santo habita, se manifesta, ela é tão indestrutível como o próprio trono de Deus. Nada pode impedir essa igreja. E o próprio Jesus já havia dito que nem os portões do inferno podem prevalecer contra a sua obra, porque o Espírito Santo nos dá condições de vencer qualquer desafio, qualquer dificuldade. Então feche os seus olhos nesta hora e começa a falar com Deus. Começa a colocar a sua situação diante do Senhor. Coloca os seus problemas diante do Senhor. Talvez o Senhor não vai aliviar, talvez o Senhor não vai te livrar dessa situação, mas Deus vai te dar força, Deus vai te dar poder, autoridade para superar as dificuldades que venham sobre a sua vida. Ore nessa hora, busque a presença de Deus. Recanta la baixera la bacica talabas. Recanta la bacica talabas. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai. A tua igreja, Senhor, se reúne aqui nesse lugar, Pai, em torno da tua presença, Senhor. Vem Espírito Santo, vem. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a sua vida nesta hora, querido.
Se essa fonte está dentro de você, deixa fluir. Se é um rio dentro de você, deixa fluir, deixa jorrar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você ora em línguas, comece a deixar fluir a presença de Deus na sua vida. A palavra do Senhor disse para aquela mulher, Jesus dizendo: mulher, se você beber da água que eu te dei, do teu interior fluirão rios de água viva. Deixa esses rios fluir de dentro de você. Deixa essas águas jorrar dentro de você. Ore canta lá, chora lá, se canta lá, receba da presença de Deus sobre a sua vida nessa noite. Receba da unção de Deus. Receba do revestimento de Deus sobre a sua vida. Se tem algo na sua vida, meu amado e minha querida, que está impedindo você de fluir no Espírito, abra o seu coração agora. Comece a orar. Comece a confessar. Não se contente em beber das águas rotas que esse mundo oferece. Não beba das cisternas rachadas que esse mundo tem para oferecer. Mas beba diretamente da fonte. Beba das águas que o Espírito Santo quer liberar sobre a sua vida. Oh, receba da presença